Quando se fala em disciplina positiva, muita gente imagina que a educação de alunos saudáveis deve ser baseado em reforços positivos e em elogios para ajudar a aumentar a autoestima das crianças. Mas será que é só isso que ajuda as crianças a desenvolverem um bom autoconceito e aprenderem a se comportar melhor? Elogio é bom, mas deve ser usado com cautela. O elogio é uma forma potente de inspirar as crianças. O problema é que uma educação baseada apenas em elogios pode criar crianças viciadas em aprovação. Essas crianças que mais tarde serão adultos podem desenvolver conceitos pessoais que são totalmente dependentes da opinião dos outros. Embora os elogios funcionem em curto prazo, precisamos entender os efeitos ao longo prazo. Estudos sobre comportamento humano indicam que existe uma grande diferença entre elogiar a pessoa e elogiar a performance, ou seja, encorajar o processo que a pessoa está envolvida. Segundo a disciplina positiva, as diferenças entre elogio e encorajamento podem ser difíceis de compreender, pois são sutis e requer parar e pensar antes de fazer qualquer afirmação precipitada sobre a criança. O encorajamento inspira a coragem e estimula a criança a se esforçar, aprimorando-se constantemente. Esse resultado reflete o seu esforço. O encorajamento reconhece o autor da ação e o responsabiliza pelo resultado. Eu percebi que você fez um excelente trabalho, enquanto o elogio simplesmente glorifica e expressa a aprovação, roubando o foco para a realização e passando a ideia que estamos buscando a perfeição. Parabéns, seu trabalho ficou excelente. Em uma pesquisa realizada em 2013, examinaram-se o elogio diário das mães frente ao sucesso das crianças na escola, tinha efeitos nas crenças sobre inteligência e motivava as crianças. Foram estudadas 120 crianças, média de idade de 20 a 23 anos, e suas mães durante 6 meses. As mães completaram uma entrevista diária durante 10 dias, onde se pesquisou o quanto elas usavam elogios relacionados diretamente aos filhos. Por exemplo, você é inteligente. Ou encorajamentos relacionados ao processo. Por exemplo, você se esforçou. Os resultados apontaram que o elogio da mãe favorece as crenças de inteligência das crianças. Entretanto, quando essas recebem muitos elogios, tendem a evitar desafios maiores além do que o funcionamento que estava acontecendo, que elas estavam acostumadas. Por outro lado, quando as mães usaram o encorajamento, focando no processo, as crianças tenderam a aceitar desafios maiores e mostraram-se motivadas a se esforçarem para superar algo que ainda não tinham domínio. Algumas perguntas-chaves para você, professor, que podem ser úteis de forma a alertá-lo quando estão fazendo elogios ou encorajamentos. Por exemplo, vale pensar se ao fazer algum comentário para um aluno, se os adultos, você professor, estão focando nas realizações externas, naquilo que a criança conseguiu. Você tirou uma ótima nota nessa prova. Ou se estão apontando para algo interno da criança, convidando ela a mudar por si mesma. Percebi como você estudou dessa vez e como ficou o seu resultado. Reflete então o empenho. O foco de controle no elogio é externo. Estamos todos orgulhosos de você. Parabéns, você fez o que esperávamos. Enquanto no encorajamento poderíamos dizer: você deve estar muito orgulhoso de si mesmo.
Você decide o que é melhor para você. Mas vale lembrar que não devemos ficar preocupados se por acaso um elogio sair despercebido. Ele funciona como um doce gostoso que podemos saborear eventualmente. O problema está em usá-lo de forma recorrente. O encorajamento deve ser o alimento essencial que oferecemos às crianças em vários ambientes, pois ele propicia que as crianças percebam o quanto são capazes, estimulando o autoconceito positivo e a autoestima saudável. Em geral, quem recebe elogios se sente querido e amado por um grande feito, enquanto quem recebe encorajamento se sente cheio de poder interno para continuar a construir a sua identidade e melhorar a cada dia. Além disso, o elogio só cabe a quem está tendo sucesso na tarefa. Porém, o encorajamento pode ser usado tanto para alguém que obteve êxito, quanto para quem ainda não conseguiu chegar lá. Quando ampliamos a visão do encorajamento para a sociedade, podemos entender que todos queremos ser aceitos e contribuir a um grupo. Segundo Adler, a essência do ser humano é essa: ter o senso de pertencimento e importância. As pessoas precisam sentir-se pertencentes a uma comunidade e que podem ajudar. É necessário trabalharmos de forma a reconhecer e apreciar a participação de cada um na comunidade através do encorajamento. Assim, elogios podem ser úteis no dia a dia, mas o encorajamento é a verdadeira nutrição interna para as crianças e pode promover os melhores resultados em termos de autoestima e prevenção de problemas de saúde mental.